Muito boa noite. Bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val de Ouro com a Universidade FM. Esta semana, com Domingos Nascimento, presidente da Agência Social do Douro. Entidade que foi criada com o objetivo de se tornar uma plataforma de promoção e desenvolvimento regional, congregando pessoas de várias sensibilidades políticas e sociais e com incidência no Douro Sul, afirmando essa porção do território com uma centralidade de qualidade de vida e de inovação social na região. É atualmente também administrador e gestor de entidades na área de Economia e Gestão e foi entre 2013 e 2017 presidente da Assembleia Municipal de Tarouca. Domingos Nascimento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco esta noite. Eu começava precisamente por aqui, pela Agência Social do Douro. O que é este projeto e qual é o seu objetivo? Antes de mais, queria agradecer o convite. Para além de ser uma oportunidade de estar aqui na Universidade da FM, é também um momento importante o facto de estar consigo, que é uma das personalidades do Douro. Muito obrigado. E por isso, esta conversa que vamos ter é muito mais do que uma entrevista, é uma reflexão sobre a região que tanto amamos. Precisamente. E era precisamente no âmbito dessa reflexão que começava por lhe perguntar exatamente à Agência Social do Douro qual foi o objetivo principal que estava na vossa mente quando criaram este projeto. Quando ela foi criada, tínhamos um objetivo mais pragmático. Havia na região um vazio porque não existia nenhuma instituição conseguisse congregar as várias áreas da dinâmica da vida dos nossos territórios, nomeadamente a cultura, onde a Val de Douro faz um excelente trabalho, na área da economia, na área empresarial, na área social e também na dinâmica política. E porquê na dinâmica política? Nós temos que desmistificar a intervenção política dos cidadãos. A intervenção política não tem que ser necessariamente nos partidos. Pode ser fora deles. Mas a verdade é que nós não temos instituições que assumam essa necessidade. Curiosamente, ainda há uns dias esteve aqui connosco a doutora Manuela Tender, deputada da Assembleia da República de Vila Real, e ela dizia precisamente isso. Quando eu lhe perguntava porque é que achava que os mais jovens e a população em geral estava a afastar-se da política, ela dizia precisamente, mas há aqui estruturas partidárias que às vezes parece que sufocam as pessoas. Portanto, este projeto serve também para aproximar as pessoas da sua participação cívica. É verdade, e serve para que se façam pontes, ou seja, para juntar pessoas com as diversas sensibilidades político-partidárias que existem. De outra forma não seria possível. Por isso, as instituições da sociedade civil vão permitir que as pessoas se juntem, que pensem, que reflitam e que consigam desenvolver projetos para a região, para os seus territórios, que sejam importantes, independentemente da sua filiação partidária, das suas opções partidárias, e a região só tem a ganhar com isso, naturalmente. A agência vai fazer sensivelmente 2 anos, se calhar agora é no verão, ainda é um bocadinho cedo se calhar para fazer algum balanço, o mandato também só ainda vai a meio. De qualquer maneira, como é que a região e como é que as pessoas têm estado, sobretudo ali no Douro Sul, onde está mais evidente este projeto, como é que têm estado a aderir à ideia? A agência olha a região como um todo, é verdade, só que fez uma opção. Nós não podemos estar ao mesmo tempo em todos os territórios da região e optamos por iniciar esse trabalho no Douro Sul. Eu penso que até acabou por servir de alguma provocação o facto das pessoas pensarem que nós estaríamos ali só confinados ao Douro Sul. Mas para o Douro Sul nós temos uma ideia muito clara. Nós percebemos que o Douro Sul é constituído por um conjunto de municípios a perder população, com um grande problema estruturante ou estrutural que é a falta de pessoas. O grande problema, o nosso grande problema é a demografia, e nós, identificado esse problema, juntamos-nos para criar projetos que pudessem, de alguma forma, minimizar esse problema e constituíssem uma oportunidade. A verdade é que durante este tempo já o fizemos. Já temos no terreno, por exemplo, um projeto na área da saúde e na área social que ganhou vida própria, ganhou autonomia, personalidade jurídica, etc., porque, entretanto, outras instituições da região se juntaram, os municípios, juntas de freguesia, e PSS, Fundação, por exemplo, do Crédito Agrícola de Val de Douro e Távora. É este conjunto de estruturas
que conseguem mudar as respostas que existem na região, e só são possíveis criando-se este tal grupo de trabalho transversal, tanto em termos de competências profissionais, académicas, também como na perspectiva e na visão político-social de cada das pessoas que intervêm nesse processo. Quer-nos falar um bocadinho desses projetos que, entretanto, ganharam autonomia? Muito bem. É um prazer enorme falar do projeto Aldeias Humanitárias. Ainda ontem estive a representar esse projeto no primeiro encontro de integração de cuidados, do primeiro Encontro Nacional de Integração de Cuidados na Figueira da Foz. É um projeto inovador, é um projeto diferenciador, e é um projeto que faz intervenção na área da saúde e amparo social, que junta as duas dinâmicas da vida, a saúde e a área social, procurando colmatar uma lacuna muito grande, que é não resposta para as pessoas que estão em processo de desamparo humano. Não porque não tenham pessoas que gostem delas, que as amem, que as protejam, mas pelo facto de, no sítio onde residem, na sua aldeia, já não terem nem filhos, nem vizinhos, não têm ninguém próximo delas, porque há ruas que já não têm gente, e há aldeias que estão em processo de desertificação muito grande. No entanto, essas aldeias são extraordinárias, têm infraestruturas incríveis, têm gente junta que fazem um excelente trabalho, têm instituições que fazem um trabalho extraordinário e têm municípios que estão muito, muito preocupados com essas pessoas. No entanto, é preciso organizar e estruturar uma nova resposta. E o Aldeias Humanitárias vem, de alguma forma, constituir-se como uma síntese dessa capacidade que existe na comunidade para, de uma forma estruturada e também inovadora, darmos apoio às pessoas que estão neste processo de desamparo humano. Falou há pouco que há um grande envolvimento institucional nessa iniciativa. A população em si, portanto, as pessoas particulares reconhecem o projeto, têm estado a aderir, têm procurado informações sobre o projeto? Não seria correto eu esconder que o que é diferente estranha-se. Sim. Como se trata de um processo, de uma matriz funcional muito diferente das instituições que conhecemos no território, criou alguns anticorpos, alguma dificuldade inicial, mas isto não é necessariamente negativo. Nós também temos a obrigação de explicar às instituições e às pessoas qual é o nosso modelo de intervenção. É importante realçar aqui um aspecto. É um projeto eminentemente humanitário. Ou seja, nenhum utente deste projeto paga, seja aquilo que for. Okay. O projeto tem a obrigação de conseguir juntar os recursos necessários para fazer essa intervenção humanitária. E tem um grande objetivo este projeto. Sabe qual é? Então? Desaparecer. Era bom sinal. Era um excelente sinal. Era um excelente sinal. Era um sinal de que as respostas estavam efetivamente integradas, estavam estruturadas e as pessoas tinham as respostas que precisam efetivamente. Por isso este projeto, a grande ambição deste projeto é desaparecer. Esperemos que a curto prazo. No entanto, temos uma outra vertente, temos a vertente da intervenção, mas há outra vertente que é a vertente da certificação. Tal como temos a bandeira azul para as praias, e o facto de chegarmos a uma praia e vermos a bandeira azul, isso dá-nos alguma informação, sabemos que alguma coisa está a ser controlada, e aquilo que nós queremos é que a bandeira Aldeias Humanitárias esteja no maior número de aldeias, de forma a nos dar a indicação de que há ali um trabalho estruturado de apoio a quem? Às pessoas em concreto. Aquelas pessoas que têm o direito de continuar a viver no sítio que viram nascer os seus filhos, onde têm as suas coisas, onde têm as suas memórias, onde tiveram os seus amores. Nós temos que respeitar as pessoas e mantê-las o mais possível no sítio que as faz sentir felizes. Porque, de facto, isso também que dá um bocadinho a alma, um bom bocado a alma ao território e às regiões, porque realmente, infelizmente, começam a surgir cada vez mais os relatos de algumas dessas aldeias e dessas zonas, não só no Douro Sul, como no Douro Norte e no Douro Superior, que há, eu penso, se não estou em erro, que ali na São João da Pesqueira há, inclusive, já uma aldeia que perdeu a população total, não é? Em vários concelhos. Eu sou de uma aldeia do Concelho de Tarouca que praticamente não tem pessoas, não é? A rua onde vivia a minha mãe já não existe ninguém. Além deste projeto, portanto, já está eleito para um mandato de 4 anos. Este é a principal bandeira, o principal projeto que é de conhecimento mais globalizado. Que ideias é que tem ainda para o futuro da Agência Social?
A agência social é constituída por, conforme já falamos, pessoas de várias sensibilidades, várias formações académicas, profissionais, etc. E a grande ambição é perceber onde podemos ser úteis e desenvolver projetos que depois alguém possa dar vida, não é? Neste momento nós focamos-nos na área social e da saúde, mas há alguns campos que nós não vamos poder esquecer nos próximos tempos. E tem a ver fundamentalmente com a microeconomia, porque há um abandono significativo das microestruturas na área da economia e é fundamental que nós consigamos criar mercados, pequenos mercados, que promovam, ou seja, que transformem as pequenas produções em grandes produções, com grande diferenciação, e não é aceitável que nós, na nossa região, não tenhamos uma estrutura que aproveite a microprodução. E a microprodução não é só vinho, não é só as uvas, não é só a área da vinha. Há microproduções fantásticas que nós devemos valorizar, com um aspecto relevante. Uma parte da população das nossas aldeias são agricultores, ou seja, o trabalho deles era a agricultura. Continuam a microproduzir, mas, infelizmente, sentem esse trabalho desvalorizado, porque ninguém depois lhe compra aquilo que eles produzem. Nem compram, nem conseguem dar a ninguém, porque não têm a quem fazer. E as estruturas dos intermediários que existiam antigamente desapareceram. Deixaram de ter interesse pelas microproduções. E acho que é fundamental criarmos uma estrutura que aproveite essas microproduções e que, com as tais características tão fortes e tão importantes da nossa região, possam ser valorizadas nos mercados mais exigentes. E temos de certeza qualidade para esses mercados. Aliás, o Douro tem-se afirmado em várias áreas. Aí claramente também ainda temos um longo caminho a percorrer e que certamente será feito com sucesso. A agência está um bocadinho focada na zona do Douro Sul. Já nos disse que é uma questão meramente conjuntural, portanto a ideia é integrar evidentemente todo o território, mas porquê é que sentiu que tinha que ser no Douro Sul que haveria de começar este projeto? Primeiro, pela afinidade geográfica, não vale a pena esconder isso. Não é? Depois, porque o Douro Sul constitui uma unidade territorial que foi desenvolvida de uma forma adequada em determinado tempo da história, mas que depois foi abandonada. Há um erro estratégico da cidade de Lamego, eu não posso deixar de referir aqui, quando achou que era estruturante para a cidade constituir o eixo de cidades Lamego, Régua e Vila Real, esquecendo-se e deixando órfão todos os outros concelhos que sempre assumiram Lamego como a sua capital cultural. E Lamego deve isso àqueles concelhos. E aqueles concelhos ficaram desprotegidos, de alguma maneira, porque Lamego deixou de assumir essa liderança. E a cultura, a história, deve ser respeitada, porque aquele território tem algumas idiosincrasias que nós temos que respeitar, e o Douro Sul, por isso, pareceu-nos ser o território que precisava da nossa ajuda e que conseguíssemos repensar a forma de organização do Douro Sul. O Douro Sul tem aproximadamente 100 mil habitantes. Dois dos concelhos, estão fora da comunidade intermunicipal do Douro, Rezende e Sinfãs. É verdade. Em contrapartida, temos outros que nem sequer tocam o rio. É verdade. Por outro lado, mas esses que não tocam o rio foram eles que ajudaram a construir o Douro Vinheteiro. Também é verdade. Porque nós temos o Douro da vinha e do vinho e temos o Douro da roga. É verdade. Das pessoas que vieram ao Douro, que desceram até ao Douro para construir este Douro fantástico. É verdade. E por isso o Douro Sul constitui uma unidade territorial que tem um potencial imenso. Tem cerca de 100 mil habitantes e é preciso olhar para ela com alguma diferenciação. Por um aspecto também relevante. Ficou órfão de Viseu, com esta mudança, com digamos que a alteração de distrito para as comunidades intermunicipais, para esta divisão administrativa diferente, e, de alguma forma, tem alguma dificuldade, nomeadamente alguns concelhos, neste relacionamento com o Douro, porque as ligações não eram naturais. Há algum tempo isso não era natural.
E por isso o Douro Sul precisava da nossa intervenção. Até porque temos uma visão para o Douro Sul, uma visão de cidade. A cidade do Douro Sul, precisamente. Cidade conceptual e simbólica, porque cidade, nos tempos da Grécia Antiga, era tudo aquilo que o rei conseguia ver, até onde, ou pelo menos conseguia ser ouvido, não é? Nós agora não precisamos ser desse ponto. Precisamos de uma cidade onde todos possamos ser ouvidos e que nos possamos ouvir uns aos outros. E acho que o Douro Sul conseguia ser a tal cidade conceptual e simbólica que pudesse ganhar escala, que pudesse criar projetos comuns, que pudesse desenvolver atividades supramunicipais, que pudesse afirmar-se não só no Douro, mas também no país. Porque eu defendo um Douro com 3 irmãos, como eu costumo falar. O Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. E isso não é uma visão que tenta separar e que tenta criar aqui qualquer divisão territorial. Antes, pelo contrário. Agora, se nós não assumimos que estes territórios, deste grande território que é o Douro, não têm idiosincrasias muito próprias, e que têm uma personalidade muito própria, estamos a enganar-nos. Estamos a querer juntar aquilo que não é possível juntar em algumas questões. Há coisas em que nós podemos olhar para elas num Douro global, mas há outras em que nós devemos olhar para elas como o Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. Temos 5, 6 concelhos no Douro Superior, temos 7 no Douro Norte, 10 do outro lado, embora 2 estão fora da comunidade intermunicipal, e um Douro que vem desde Freixo até Mesão Frio. Isto é um Douro imenso. É um Douro imenso e com tanto para dar. Isto é um Douro imenso. Mas esses três núcleos, chamemos-lhe assim, não acha que... Pronto, eu percebo a sua ideia de termos 3 pontos, se calhar a fazer força por uma região, mas depois não haverá a tentação de se fraturar precisamente por essas 3 componentes deste Douro? Os irmãos que se amam nunca se fraturam. Com opiniões diferentes nunca se fraturam. Continuarão a ser irmãos. E eu acho que estes 3 irmãos vão continuar a ser irmãos. Têm muito a ganhar continuando a ser irmãos, mas têm que perceber que há dinâmicas de vida que vão ter que ser específicas. Por exemplo, no âmbito da distribuição de água, o Douro Sul está a constituir a Águas do Douro Sul, e muito bem. É um bom exemplo de que é possível fazer coisas interessantes, supramunicipais, mas não pode ser à escala do Douro inteiro, deste grande Douro. Essa divisão em 3 que falava, acha que podia dar origem inclusivamente a 3 comunidades intermunicipais? Nós estamos com a maior comunidade intermunicipal do país, não só em número de concelhos como em território, se não estou em erro. É verdade. Isso é bom por um lado, mas é mau pelo outro. Ou se calhar não há muita coisa em que seja bom, na verdade. Eu não vou esconder que eu já defendi isso. Já defendi que esta comunidade intermunicipal era inviável. Era uma escala inviável. Foi mudando de opinião, mas também na expectativa de acontecer aquilo que eu disse há pouco. De assumirmos claramente que há aqui 3 áreas, 3 estruturas geográficas que devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas, ou seja, devem ser potenciadas. Poderíamos estar a falar, eventualmente, numa comunidade intermunicipal de 3 grandes cidades. A cidade de Douro Sul, a cidade de Douro Norte e a cidade de Douro Superior. Porque não estou a falar de cidades, efetivamente, sim, tal como as conhecemos. Estou a falar num conceito de cidade, na perspectiva conceptual e simbólica, de forma que os nossos autarcas têm feito um trabalho extraordinário, consigam desenvolver dinâmicas comuns no âmbito dessa escala. Nós estamos numa fase em que a comunidade intermunicipal é vista como ou estará a funcionar, se calhar como nunca nesse aspecto, de uma integração, de uma posição conjunta, como até agora não se viu. Não deixa de ser o mesmo território, não deixam de ser os mesmos 19 concelhos, não deixam de ser esses 3 núcleos. A que é que acha que se deve este alinhamento quase total de tão grandes e diferentes expectativas que toda esta região encerra? Como em tudo na vida, as pessoas fazem a diferença. E a comunidade intermunicipal, neste momento, é liderada por pessoas com uma visão diferente das coisas. Percebem que
nada se consegue sozinho, ninguém na vida consegue fazer nada sozinho, e a visão da liderança da comunidade, do Presidente Carlos Silva, e dos vice-presidentes e até de todo o Conselho, é uma visão extraordinária. Porque, no fundo, já funcionam dessa forma. Funcionam em conjunto, de uma forma estruturada, de uma forma integrada, e já estão representadas, no fundo, estas três grandes cidades. Sei que eles tomam decisões sempre com a participação de todos, e o Douro está a transformar-se. Porque eu costumo dizer que o Douro é uma centralidade na área no turismo, é uma centralidade na área do vinho, etc., uma centralidade na área da maçã, porque às vezes esquecemos também destas áreas que são fundamentais, no azeite, etc., mas depois não é uma centralidade política, porque nós não temos uma estrutura política apelativa, organizada, que se constitua numa estrutura de força que faça ouvir a nossa voz. Aonde? Em Portugal? Em Lisboa, né? Porque em Portugal. Costumamos dizer que Lisboa é Portugal e o resto é paisagem. Mas temos que afirmar que todos somos Portugal. De facto, a comunidade intermunicipal é composta por municípios de 4 distritos. Se olharmos, por exemplo, às próximas legislativas, e ainda esta semana teve a oportunidade de comentar isso no seu artigo de opinião na Viva Douro, estamos a falar de 4 realidades que são impostas logo por 4 distritos diferentes, apesar de alguns dos municípios depois encontrarem ali, mas na perspectiva do posicionamento político, nós votamos deputados eleitos por círculos distritais, não votamos para a CIM. Isso enfraquece a região. Okay. Deixa só que fazer aqui um pequeno parênteses. Sim. Há bocadinho não expliquei. Relativamente à Agência Social do Douro, é importante realçar este aspecto. As opiniões de cada um de nós são opiniões eminentemente pessoais. Ok. A Agência Social do Douro não emite opinião, ou quando emite, digamos que é o denominador comum das pessoas que a constituem. Por isso, as opiniões que eu aqui vou ventilando são opiniões eminentemente pessoais. Particulares, sim. Não, é muito importante fazer esta ressalva. Com uma particularidade, já agora. Vamos imaginar que num determinado acontecimento ou evento estão vários elementos da Agência Social do Douro e estão até a representar a Agência Social do Douro. Não têm que ter a mesma opinião. Não é necessário emitir a mesma opinião. Isso é um assunto dos partidos. Isso é uma forma de funcionamento dos partidos. Com a agência não é assim. As opiniões são as opiniões que as pessoas têm quando for uma opinião concertada. E uma opinião estruturada no âmbito da agência. Então ela será difundida dessa forma e devidamente explicada dessa forma. Apesar dessa ressalva, a verdade é que, e desculpe antes de... agora sou a verdade é que nós estamos numa região onde é tão fácil encontrar consensos, porque as necessidades são tantas, que acaba por não ser muito difícil, se calhar, estarmos todos alinhados, independentemente da cor partidária, independentemente de todo um conjunto de fatores económico-sociais. Não deve ser assim tão difícil também encontrar esses consensos, não é verdade? É verdade. Não é difícil encontrar consensos, mesmo políticos, na região. É difícil encontrar consensos políticos fora da região, acerca da região. Isso é verdade. Esse é o grande problema. Isso é verdade. E a região não pode deixar que as decisões políticas que influenciam a região sejam tomadas, essas decisões, fora da região. Nós temos que arranjar um modelo, e era, no fundo, o meu alerta nesse artigo é que estamos na altura de criar os tais consensos políticos também e trazer os partidos para esse consenso. E eu só vejo uma possibilidade, é que os partidos tenham como projeto político para a região os projetos que a região vai conseguindo definir como prioritários. Por exemplo, a comunidade intermunicipal foi a única comunidade intermunicipal que apresentou um projeto para o plano de investimentos. Não é? E foi um projeto concertado com autarcas de todos os partidos. De quase todos os partidos. Então, mas mesmo assim não conseguimos ter a força necessária para colocar em cima da mesa e de uma forma adequada esses projetos. Ou seja, os diferentes governos não têm olhado para a região com o respeito que ela merece. E isso só é possível se os partidos, independentemente da força que tenham, se juntem e encontrem um projeto político
permita os tais consensos para a região. Há pouco estava precisamente a falarmos da questão, são 4 círculos eleitorais. Em termos de representação no Parlamento, e desses 4 círculos eleitorais, só mesmo Vila Real está incluída nesta comunidade intermunicipal, que acaba por ser uma comunidade intermunicipal de periferia, com exceção talvez do distrito de Vila Real, em que a própria sede de distrito está. Isto causa naturalmente constrangimentos e impede essa afirmação. Acha que a solução passaria por nós votarmos por círculos compostos pelas comunidades intermunicipais? Completamente. Ou avançamos para esse caminho, ou então temos que avançar para um outro qualquer. Agora, o que está a acontecer é inaceitável. A divisão administrativa por distritos, continuarmos a insistir nos círculos distritais, eleitorais, a que propósito? O que é que as pessoas da zona de Mangualde, etc., ou alguns concelhos da zona da Guarda, o que é que tem a ver com a região? Tem uma dificuldade imensa. Eu sei que todo o país tem a ver com a região, mas nós vamos ser realistas. É muito difícil nós funcionarmos de determinada forma em termos administrativos, de organização administrativa, e depois, em termos eleitorais, as coisas são muito diferentes. O mesmo rio que antigamente serviu para fazer a delimitação, hoje é aquilo que nos une. Muito. O nosso rio é um rio fantástico, é um rio que nos une, é um rio fascinante, e acredito que vai ser esse, que é o rio, e que será sempre o rio, a nossa inspiração para não nos separarmos nunca. Digamos que é o sangue que é comum a todo este território. Permita-me voltarmos um bocadinho à questão da cidade de Ouro Sul. Pronto, já ficou claro que não se trata de uma cidade no seu sentido convencional. Ainda assim, há um conjunto de características que podem dificultar e penso que serem mais evidentes precisamente no Douro Sul. Tem sido uma reivindicação da maior parte dos autarcas, o IC26, por exemplo, que permitiria unir grande parte destes concelhos que estão aqui mais a sul do Douro. A verdade é que, hoje em dia, a própria ligação entre os concelhos, em termos de infraestruturas e de mobilidade, não é muito favorável a que se criem sinergias e uma maior proximidade entre as comunidades. Concorda com esta ideia? É verdade. A mobilidade é um dos grandes problemas do nosso território e que não pode ser pensada concelho a concelho, obviamente, porque senão não tem nenhuma utilidade. O IC26 resolveria não só o problema dos concelhos do Douro Sul, mas também, nomeadamente, Mesão Frio, ou seja, sim, o IC26 viria da Marante até Trancoso. Não? E o IC26 é estruturante para facilitar a mobilidade aos concelhos do Douro Sul, levando também o Douro até à fronteira, mais facilmente a partir de Trancoso. Neste conceito de uma cidade a sul do Douro, há pouco deixou transparecer que Lamego pode não estar a fazer a sua parte. Vê este conceito funcionar mesmo sem a ausência daquela que é a principal cidade a sul do Douro? Não, Lamego fez essa opção há alguns anos atrás. Eu acredito que as coisas estejam a mudar. Eu penso que neste momento há uma consciência muito mais clara de que Lamego precisa retomar o seu papel histórico. Eu acredito que isso venha a acontecer e que esteja a acontecer. Não há Douro Sul sem Lamego, obviamente. Há pouco também falou no eixo, precisamente a propósito de Lamego, no eixo Vila Real, Lamego e Régua, que curiosamente também do lado do norte deixou de fora Santa Marta, portanto a coesão territorial também não foi, nesse projeto não foi propriamente atendida. Ocasionalmente surgem estas sinergias. Porquê é que podemos achar que este conceito aqui no Douro Sul pode ser diferente ou pode de alguma forma, não queria dizer contrariar, porque o objetivo não será esse, será complementar certamente, mas de que forma é que um eixo criado de forma longitudinal ao rio poderia favorecer toda esta região? E fugindo um bocadinho daquele tradicional eixo transversal que nós temos aqui formado entre Vila Real e Lamego. A geografia fundamental para o desenvolvimento é a geografia humana. E são as dinâmicas humanas que fazem a cidade, que fazem os fluxos. E Lamego é uma cidade que atrai fluxos e que, de uma forma absolutamente natural,
uma parte significativa dos concelhos ali à volta consideram como uma centralidade cultural e aceite a sua ascendência cultural, digamos. No entanto, não podemos esconder que há realidades que não é bem assim. Por exemplo, o caso de Sernancelho e Pendono, há, digamos que, uma tradição cultural para a cidade de Viseu. Por isso, aquilo que é importante fazer é criar o tal conceito de cidade que permita, de uma forma gradual, envolver também as instituições e as pessoas desses concelhos, por exemplo, no sentido de ajudarem a construir esta cidade. Uma cidade sem capital. Não precisa de ser uma cidade com capital. É uma cidade de várias estruturas urbanas que se complementam. Mas que se complementam, porque todas elas têm riquezas imensas. Veja, imagino que era uma cidade do Douro Sul, desde Lamego, com toda a monumentalidade que Lamego tem, até Pendono, um concelho que neste momento tem poucos habitantes, mas é um concelho incrível. Estou, neste momento, só a referir-me aos dois, para não estar a referir cada um deles. Isto era fantástico, em termos de potencialidades na área do turismo, na dinâmica agrícola, em tudo aquilo, na dinâmica humana, porque, veja, por exemplo, na área da saúde, nós temos o Hospital de Lamego com grandes problemas, que integrou o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas de uma forma antinatura. Eu sei que isto não é muito politicamente correto dizer isto, mas é verdade. Porque o Douro Sul perdeu muito com esta... A geografia humana aí não foi atendida nessa opção. Veja, se viver do lado lá do rio, e agora se tiver um familiar aqui internado em Vila Real, não tem qualquer transporte público para o vir visitar. Então, mas nós vamos continuar a insistir a não ter isto em conta? Porque é que não potenciamos os territórios, não com base no número de habitantes, mas tendo em conta a sua dimensão e os relacionamentos humanos que acontecem. Porque quando forçamos a criar novos relacionamentos humanos sem ter em conta a história, normalmente as coisas correm mal, porque ninguém contraria a natureza. Mais cedo ou mais tarde, a natureza vai pedir contas. Volta ao seu estado de equilíbrio. O Douro é também uma das regiões do país, apesar de ser um fenómeno que está a acontecer um pouco por todo o interior, que tem tido uma enorme dificuldade em fixar jovens e mesmo do ponto de vista económico, em dinamizar algum crescimento. É uma das regiões mais pobres da União Europeia, é do país também. Como é que nós podemos inverter este cenário e poder dizer aos filhos e às populações mais jovens que podem fazer a sua vida aqui? Se formos honestos, não é fácil, não é? Tendo em conta a dinâmica da vida atual, não é muito fácil. Uma parte significativa dos nossos jovens, nós perdemos-los quando eles vão estudar. Exatamente. Felizmente temos a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que ainda vai fixando alguns pela região. E se calhar o único... E temos os politécnicos, com as escolas em Lamego e em Viseu, mas não é suficiente. Nós temos de ter consciência disso. O que precisamos é... agigantarmos-nos de alguma forma, e isso acaba por estar a acontecer em alguns sítios do território deste grande Douro, mas temos que ser mais ambiciosos ainda. Nós precisamos de investimento estruturante, de investimento que promova o emprego, mas o emprego qualificado e que promova emprego em grande escala. Porque senão não vamos ter algumas dificuldades. O que está a acontecer, por exemplo, com o turismo, com o grande trabalho da Escola de Turismo de Lamego, uma parte significativa dos jovens que formamos ali não conseguimos fixá-los. Não podem ficar por cá, independentemente da dinâmica do que o turismo está a ter na região. Mas não é suficiente. Por isso, aquilo que nós precisamos é ter grandes ambições e pensar em grande e de uma forma estruturada e à escala, aí sim, deste grande Douro. Não interessa onde fica o investimento. Interessa que ele venha e que promova emprego. Sem emprego não há jovens que se fixem por cá. Há pouco também fomos falando da questão da mobilidade. Essa é uma questão que não está resolvida e das 3 propostas que a Comunidade Intermunicipal levou para o plano de investimentos são precisamente 3 propostas na área da mobilidade, a linha Douro, o IC26 e a utilização do canal do navegável para transporte de mercadorias, sobretudo à noite.
Mas, por exemplo, se nos focarmos, portanto, também, entretanto, há pouco chamou-nos a atenção para a questão da mobilidade, se quisermos, transversal ao Rio, portanto, entre os concelhos de uma margem e de outra que também não está muito potenciada. Mas se olharmos, por exemplo, toda esta questão à volta da linha do Douro, que nem na semana passada tivemos aqui o Presidente da Comunidade Intermunicipal que nos dizia que Bruxelas quer, o Governo português é que não quer. Se olharmos, por exemplo, para a questão que estão as estradas municipais, onde temos concelhos, abraços com vários quilómetros que não conseguem gerir, vê alguma forma de sairmos de um imbróglio desta natureza, porque a pouca capacidade de investimento que os municípios vão tendo vão acabar por ter que gastar em infraestruturas que se calhar não deviam estar a ser geridas por nós. Bem, já agora aproveitava para felicitar a si também pelo trabalho que fez no âmbito da ferrovia, né, da discussão, que foi muito, muito importante. Eu confesso que tinha alguma ignorância relativamente ao processo. Neste dia fiquei muito mais elucidado e conseguiu juntar ali um conjunto de pessoas que pensam o Douro e que conseguiram transmitir-nos a nós de que esta linha é uma linha com enorme potencial, né? Económico, social, turístico, etc. Né? Nós cá estamos convencidos, quem não está são os de fora, não é? Como dizia há pouco. Mas quem toma decisões são os políticos, né? A decisão é sempre política. Sim. Então o que nós precisamos é fazer do Douro uma centralidade política. E a centralidade política só se consegue se nós conseguirmos pôr estes 4 círculos eleitorais a interagir e a discutir e a criarem um projeto para a região e não de uma forma desestruturada. Viseu pensa para o lado de lá, Vila Real pensa para o lado de cá e Guarda pensa para o lado de cima e Bragança para o outro lado. Isso não pode ser. Temos que arranjar aqui uma forma de convencer os representantes políticos da nossa região a virem à região construir um projeto político que seja comum. E eu penso que isso é perfeitamente possível. Os tais denominadores comuns são fáceis, eventualmente, de encontrar se nós não tivermos um pensamento que não seja na região. Por isso, precisamos, efetivamente, de fazer do Douro uma centralidade política. Em concreto, nesta questão da mobilidade, como vê aquilo que tem sido a atuação dos nossos autarcas? É porque, pronto, esta questão, quer a questão da linha do Douro, quer a questão da via navegável, esbarram, acho que naquilo que estava a dizer, que é o facto de nós termos 4 distritos, onde estes potenciais de comunicação, de mobilidade, estão na sua periferia. Portanto, realmente é muito complicado convencer alguém na Guarda de que tem que investir na linha do Douro no Pocinho, apesar do Pocinho ser Guarda. É muito difícil, em Bragança, convencer alguém que tem que investir em Carrazeda de Anciães. Isto tem sido um entrave à região. E vai continuar a ser. Felizmente, os nossos autarcas têm feito um trabalho extraordinário. E a forma como se relacionam esta nova geração de autarcas é uma esperança para o futuro. A verdade é que, se não tem sido a forma de entendimento conseguida pelos autarcas, a região estaria muito pior. E a mudança que está a acontecer positiva na região deve-se, efetivamente, ao trabalho dos autarcas. Por isso, não custa nada, independentemente das funções políticas que se tenham, de vir à região, falar com os autarcas e levar deles o tal projeto político para a região. Porque a mobilidade cria aqui algumas dificuldades de entendimento, porque há aqui interesses, alguns deles que são absolutamente incompatíveis, não é? Porque há outras áreas geográficas que é preciso defender e que são uma das opções, e por isso é muito complicado pedir a alguns representantes políticos de alguns círculos eleitorais que consigam defender 2 coisas ao mesmo tempo. Não é muito fácil. Por exemplo, em relação à questão das portagens, etc. Não é? Sim, as portagens protagonizaram ainda recentemente um episódio caricato de termos precisamente os distritos diferentes a votar a favor da abolição de portagens apenas no seu próprio distrito. E depois votavam contra no distrito. Aconteceu entre Vila Real e Guarda, por exemplo, ou entre Viseu e Guarda, se quisermos, entre a A24 e a A23. Então isso só vem reforçar a ideia de que é necessário um projeto político para o Douro. Para o Douro. Quando fala em projeto político para o Douro, e pegando nas palavras do seu último artigo no Viva Douro, em que disse que o Douro é uma vinha mal amanhada... O Douro... Não, na perspectiva política. Na perspectiva política, sim, exatamente. Na perspectiva política. Estava aqui a querer, de alguma forma, lançar a questão da regionalização. Veja-se, essa metáfora tem a ver com o facto
de uns decidirem que a vinha fica de uma forma embardada de uma forma transversal, outros... É muito complicado organizar uma vinha quando as pessoas cada um tem a sua perspectiva. E o Douro precisa de se entender relativamente a isso. Aquilo que pode acontecer nos próximos tempos é nós continuarmos a insistir na falta deste projeto político comum e continuarmos a não ter os nossos problemas resolvidos. Não teme que num cenário de regionalização em que o Douro até fique todo junto numa dessas regiões, passemos a depender de Lisboa e passemos a depender, por exemplo, do Porto? Relativamente à regionalização, eu sempre defendi a regionalização. Eu tenho pena que tenhamos perdido a oportunidade aqui há uns anos de não ter acontecido. Mesmo que não fosse a solução perfeita, penso que teria sido a melhor solução para o país. Mas penso que neste momento já ganhamos maturidade para fazer algo muito interessante. Evidentemente que a regionalização ela está a acontecer. Está. Com as comunidades intermunicipais. Com as comunidades intermunicipais e com as comissões de coordenação. De coordenação, exatamente. Aquilo que nós precisamos é transformar as comissões de coordenação em descentralização com responsabilidade política. Curiosamente, o presidente da CCDR Norte há uns tempos queixava-se precisamente disso. Ele diz que está nas funções, mas que amanhã pode ir embora e que não foi eleito. Portanto, é capaz de ser dos cargos menos democráticos que existem em Portugal e com mais responsabilidade, sim, porque a pessoa não é eleita, é nomeada. E com uma particularidade, que há algumas nomeações que são, digamos que, contra a opinião maioritária das realidades, nomeadamente autárquicas, dos territórios, não é? E isso cria algumas dificuldades. Por isso, é fundamental que a Comissão de Coordenação seja uma estrutura com eleição universal dos territórios que superintende. Eu acho que isso é fundamental. Na sua perspectiva, ficaríamos com as 5 regiões que as CCDR já representam, 7 se contarmos a Açores e Madeira. Já temos isso. Eu acho que já acontece. Então, e nesse cenário, não temo que passemos, seja o Porto, a região norte e o resto de paisagem? É pertinente. Quando nós temos um Parlamento que quase metade dos deputados é Lisboa e Porto. Sim, isso é muito pertinente. Por isso, eu lanço aqui um outro tema, que é alterar o modelo de representatividade. Com base no território? Na área ocupada pelos... Pode ser, não é inédito. Eu defendo o voto ponderado. Sim, okay. Eu acho que na atribuição dos mandatos deve haver uma ponderação dos votos nos territórios com baixa densidade ou com menos densidade populacional. Por isso teríamos aí a forma, desde que a Constituição naturalmente o permitisse, de resolvermos o problema da regionalização e de darmos mais poder, ou seja, fazer das nossas regiões uma centralidade política. É muito mais fácil, naturalmente, interagir com o Porto e interagir com o Freixo, interagir com Tarouca, interagir com Sernancelho. Porque é que nós temos que estar a ver o Porto como uma centralidade? Não tem que ser, porque senão então vamos continuar com os vícios da organização administrativa que temos atualmente. Mas o problema pode vir a ser esse. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que lutar para que isso não aconteça. O território é um território, por isto o princípio da equidade tem que ser fundamental no âmbito da regionalização, senão então eu votarei contra a regionalização. Se esse princípio não for estruturante, eu não sou a favor da regionalização, porque senão continuamos a ter a centralidade ou a centralização que agora temos. Como é que, à partida... Nós acho que conseguimos fazer de cada concelho, mesmo os mais pequenos, uma centralidade. Desde que nós conseguimos perceber onde é que ele se diferencia, nós conseguimos fazer dos concelhos pequenos uma centralidade importante em cada uma das regiões. E como é que acha que nós, no momento em que, se formos novamente chamados a falar sobre esse assunto, ou, até porque não há necessidade inequívoca disso acontecer, porque está previsto na Constituição e pode-se implementar a qualquer momento, como é que nós podemos antecipar podemos antecipar o cenário ou conseguirmos analisar se vamos ficar dependentes do Porto ou não? Acha que isso passaria pela sede de uma futura região não ser no Porto? Ou isso é uma questão meramente simbólica e pouco... Porquê é que a região há de ter uma sede? Não tem que ter uma sede. Pode ter várias. Não tem que ter sede. Eu acho que isso devia ser um princípio logo básico, fundamental. Tem serviços localizados no Porto, outros em Mursa, em Vila Real, em Bragança, seja onde for. Os serviços estão localizados com uma estratégia
geográfica, mas sem ter em conta o estatuto de capital. Não precisa ter nenhuma capital. Eu acho que devia ser um dos princípios fundamentais, é que não tivesse nenhuma capital. Mas a verdade é que isto só vai acontecer se nós deixarmos, se os cidadãos, se a cidadania deixar que isso venha a acontecer. Para além da dinâmica política, das estruturas políticas, dos partidos, eu acho que a sociedade, olha, uma boa discussão para a Valdouro e para as outras estruturas, começarmos a pensar de um modelo de regionalização. E esse modelo de regionalização não deve ser criado em Lisboa. Esse modelo de regionalização deve ser criado nos territórios. E acho que há princípios básicos, fundamentais, por exemplo, esse de não haver nenhuma capital, e um outro princípio é o princípio da tal equidade territorial. Porque só assim que se fará justiça e só assim vamos promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território. Senão um dia desse temos 2/3 do território de Portugal completamente desertificado, em silêncio, abandonado. E depois quem gera toda esta estrutura florestal, agrícola? Quem gera? Já estamos um bocadinho nesse cenário. Embora é verdade, mas eu tenho uma visão de esperança. Eu acho que os nossos territórios, viver no interior vai ser um luxo. Vai ser o luxo do século XXI. Mesmo os jovens, os nossos filhos e eventualmente os nossos netos, vão começar a olhar para o interior como uma grande oportunidade. Vão sentir a vida de uma forma diferente, porque a vida humana também está a mudar. Cada um de nós teve um apelo tecnológico, um apelo das grandes cidades, mas a verdade é que nós neste momento estamos a valorizar a essência, aquilo que é importante na vida humana. E por isso acredito que estar mais perto do campo é estar mais perto da essência e da vida humana. Acredito por isso que os nossos territórios vão ser territórios muito procurados e muito valorizados. Não interessa se somos muitos, interessa que somos bons e que sentimos de uma forma apaixonada e que valorizamos o território onde vivemos. Há pouco, e recuando um bocadinho na nossa conversa, quando estávamos a falar da representação política na Assembleia da República, e nunca é demais recordar que Vila Real e Trás-os-Montes juntos têm 8 dos 230 deputados. É verdade. Tantos como eu já me estou a precipitar, porque Viseu tem 9 e eventualmente ficará com 8. E a Guarda também. Isto é um problema. É complexo. Por exemplo, como é que nós podemos aceitar? Como é que a democracia pode aceitar que Porto Alegre tenha 2 deputados? Como é que isto é possível? Isto não é aceitável, por exemplo. Não é? Algo tem que mudar. Nós temos que mudar esta forma que a democracia permite de representação dos territórios. Que a própria democracia pode estar em risco pelas pessoas não se sentirem representadas nos órgãos de direito. É verdade. Veja que o círculo eleitoral de Lisboa tem quase 50 ou 49, ou 50 deputados. Então, mas porquê? Mas porquê precisamos de tantos deputados para representar aquele círculo eleitoral? Um território bem mais pequeno do que deste Grande Douro. Porquê? É uma das perguntas que... Mas a verdade é que não é assunto que seja muito falado na sociedade. Também não interessa, não é? A verdade é que há um aspecto que vende. Nós temos que diminuir o número de deputados. Ok, se calhar sim. Agora, não vamos diminuí-lo novamente de forma a tirar a representatividade dos territórios com menos população. Não pode ser à custa disso. Acho que temos que reequacionar naturalmente o número de deputados, mas por isso mesmo é que é importante reformular, alterar o sistema político. Aí sim, aí vamos ter que eventualmente mexer na Constituição, mas vamos ter que mudar a forma de funcionamento do sistema político português para resolver estas questões. Nós fomos falando ao longo desta conversa, estamos praticamente a chegar ao final, de várias dimensões, de vários douros, que na verdade é só um douro, mas com várias abordagens. Com 3 irmãos. Com 3 irmãos, com muitos desafios pela frente, com muitas necessidades que ainda têm que ser supridas, e algumas delas a um nível demasiado básico para aquilo que se devia esperar num país europeu do século XXI. A pergunta que eu lhe faço é se acredita que nós estamos preparados para os desafios que temos que enfrentar de modo a afirmar a nossa região. Eu ficaria em silêncio um pouco mais. Mas, não é fácil. Mas em rádio os silêncios são complicados, não é fácil. A verdade é que eu acredito se as instituições perceberem que não têm que estar só à espera,
que instituições não podem estar à espera que a dinâmica política resolva o problema, ou a dinâmica partidária resolva o problema. Nós temos que ajudar os nossos autarcas. Eles têm feito um esforço incrível. Acho que nós temos que fazer uma homenagem pelo trabalho que têm feito, independentemente dos partidos que são eleitos, têm feito um trabalho incrível, porque ainda vamos tendo qualidade de vida em alguns dos nossos territórios, e não estou a falar de infraestruturas, já não estou a falar disso, isto está resolvido. Estou a falar de qualidade de vida, de serviços que permitam ainda manter vivas as nossas aldeias, permitam continuar a dar serviços às pessoas que ainda persistem em residir nos nossos territórios. Por isso, aquilo que precisamos fazer é, nós, a sociedade civil, juntarmos às dinâmicas autárquicas e políticas, de forma a nós ajudarmos a fazer essa tal mudança no Douro e que permita a tal sustentabilidade económica, ambiental, demográfica deste grande território. Está a fazê-lo de alguma forma também, o Luís, e aquilo que nós precisamos é aquelas reuniões que vão havendo com as várias associações do território, sim, que sejam, digamos que, algo instituído, e que consigamos fazer isso 3 em 3 meses. Acho que era fundamental nós começar, a cidadania intervir e começar a discutir de uma forma mais forte e mais consistente o nosso território. E apresentar propostas, porque eu tenho a certeza que os nossos autarcas e os nossos representantes políticos estão disponíveis para as acolher. É que é um território com cada vez menos pessoas e necessariamente com cada vez mais dificuldade das poucas pessoas que há se envolverem e até de haver gente para participar. Já agora deixo-lhe aqui um desafio, por exemplo. Numa experiência autárquica que falou aí, como Presidente da Assembleia Municipal de Tarouca, desenvolvi os encontros de cidadania, que obrigavam os políticos naquele dia a ouvir aquilo que os cidadãos tinham para dizer. E já agora o desafio é nós, com a Agência Social do Douro e outras estruturas, criarmos o Congresso da Cidadania de todo o Douro. Acho que era muito interessante fazermos isso e fazermos um grande congresso de forma a pensarmos e obrigarmos de alguma forma, entre aspas, obviamente, os nossos políticos a ouvirem aquilo que temos para dizer, até porque aquilo que eles têm feito é um bom exemplo, mas também precisamos, naturalmente, de deixar fluir as ideias que a sociedade civil tem para este grande Douro. Fica o desafio lançado, aliás, é uma excelente ideia, numa região onde, por vezes, existe a queixa de que não há grande produção de pensamento político e cívico e de envolvimento, e poderá ser uma forma também de envolver toda a gente. Para concluir, perguntava-lhe qual era o futuro que queria ver nesta região daqui por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos? Eu costumo dizer que o Douro é já, obviamente, uma grande referência mundial. É cada vez mais uma grande referência na perspectiva do turismo, dos produtos, porque nós temos, para além do vinho e da vinha, na região demarcada, temos espumantes, a maçã, o azeite que eu disse há pouco, a amêndoa, etc., a cereja, a baga de sabogueiro, tudo produtos altamente diferenciadores no mercado. Nós somos, como eu costumo falar habitualmente, um território fantástico. Depois temos a paisagem, temos este rio extraordinário, os rios todos que vão desaguando neste rio, a monumentalidade, e depois temos uma coisa que é extraordinária, que são as pessoas. Às vezes é uma frase feita, dizer que as pessoas são os mais importantes, mas isso não chega. O Douro sem pessoas nunca será o Douro que é. Nós temos preocupado muito com a questão da paisagem, manter a vinha, tudo organizado, mas esquecemos que isso só tem lógica, só tem importância se as pessoas estiverem lá, estiverem felizes. E aquilo que nós precisamos de trabalhar é que este grande Douro seja um território com um elevado índice de felicidade humana. E essa é a minha preocupação. Esta noite tivemos connosco Domingos Nascimento, Presidente da Agência Social do Douro, numa conversa sobre a nossa região, mais do que uma entrevista. Acho que conseguimos cumprir esse objetivo. Até porque estar consigo aqui é uma das grandes... Uma pessoa que é claramente uma referência no Douro, é muito mais fácil falarmos sobre as coisas. Muito obrigado. O programa Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val do Douro com a Universidade FM. Muito obrigado por ter vindo, uma vez mais. Obrigado, muito obrigado mesmo. Nós regressamos na próxima segunda-feira pelas 22 horas. Será a nossa convidada a doutora Alexandra Magalhães, diretora do Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar de Massada. Até lá, muito boa noite.